Olá, boa noite, doutora Keila. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada por aceitar o convite. Vou dar boa tarde ao pessoal que está no Brasil, né? Que ainda é 5 horas da tarde lá. A gente está com horário de verão, pessoal. E realmente o horário, às vezes, bom, aconteceu um pouco conturbado, mas a gente vai nos próximos anúncios ter esse cuidado, porque agora está nesse horário aqui, né? Uma hora a mais. Então é isso, é 9 horas da noite para a gente aqui. Aqui em Londres. O Bertrand já está aqui, olha, obrigada por estar conosco. Vocês são primos, né? Primo. Pois é, olha que maravilha. Vou te apresentar, tá bom? Tá E aí, bem? vou te dar a palavra e tu olha, fica à vontade, porque a live é sua, você é a estrela da live. Obrigada. Obrigada pela honra de participar. Oh, obrigada a você. Gente, essa é a doutora Kate Lopes. Ela é uma dentista brasileira, trabalha em Londres. Ela é graduada pela Universidade. Ela é especialista em orto. E ela tem mestrado em medicina dentária pela Universidade de Pessoa, em Porto, Portugal. Confere? Sim, confere tudo. Beleza. Então vamos lá para a perguntinha. Como foi que tudo começou? Como foi que surgiu a ideia da doutora Keila sair do Brasil, da sua zona de conforto, registrar, né, com a sua vida profissional já bem sucedida, se mudar para começar a vida? Então, é uma longa história, mas vamos lá pelo começo. Morar Vamos. fora do Brasil sempre foi um sonho para mim, né? Eu tive a minha primeira oportunidade lá pelos 17 anos, que eu ganhei uma bolsa de estudo para vir para Londres, mas meus pais não deixaram. E, bom, era 17 anos, e daí em seguida entrei na faculdade. E fui fazer odontologia, depois me mudei para Brasília. Tive uma carreira muito bem sucedida em Brasília, não tenho nada que reclamar da minha profissão. Lógico, os 3 primeiros meses são muito difíceis, né? Mas depois eu tive só muitas alegrias, trabalhei com profissionais maravilhosos. E já com 20 e tal anos de carreira, muita água passa debaixo dessa ponte. E eu já tinha vontade, assim, de morar fora do Brasil. E me casei com uma pessoa que tinha passaporte europeu. E falei, só que não vinha porque, assim, até uma coisa que eu quero te dar os parabéns é assim, falar que você é uma pessoa iluminada. Porque se eu tivesse há 10 anos atrás a oportunidade de ter uma orientação, um norte, como você oferece para as pessoas aqui, eu acho que eu já estaria aqui pelo menos há 8, 9 anos. Amor. Entendeu? E eu não sabia, eu falava assim, poxa vida, mas eu tô aqui com. A gente vai amadurecendo, vai construindo a carreira, vai construindo a vida, vai entrando na zona de conforto. E esses sonhos, pequenos sonhos, vão ficando de lado, né? E aí, bom, várias coisas pessoais ocorreram. Profissional não, graças a Deus eu não tenho nada a reclamar nunca da minha vida profissional. Mas chegou um momento assim, até a conjuntura econômica política do país também se complicou, lá para 2016, 2017. Eu falei assim, por que não? Por que não sair da zona de conforto e começar a sério mesmo? Vamos ver como é que é possível fazer isso. Porque eu não queria sair é, 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 da minha vida que eu tinha lá boa no Brasil e fazer qualquer coisa aqui, né? Eu poderia fazer por algum tempo, mas para sempre não, porque eu tenho uma carreira, eu tenho um skill, tinha um dom, que eu acho que é um dom que a gente nasce com dons. E eu falei, eu não conseguia achar o caminho, não conseguia achar o caminho. Eu falei, como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu não sabia de revalidação em Portugal, eu não sabia de nada. Eu não sabia nem que casado com europeu poderia trabalhar no local, para você ter uma ideia. Mas quando a gente concentra as coisas e a gente quer muito, o caminho vai se abrindo. E aí um casal de primos meu, psicólogos, resolveram ir para a França. Funcionários públicos, concursados, vida estável, resolveram largar tudo para ir para a França. E na hora que eles falaram isso, eu falei assim, como assim? Vocês têm uma vida até mais estável que a minha, vou embora. É o nosso sonho, nós vamos embora, nós vamos largar nosso concurso, vamos largar tudo, vamos embora. Eu falei, como é que faz para ir embora? Aí, não, é assim, no nosso caso, nós vamos fazer o mestrado lá na França e vamos revalidar nosso diploma e vamos começar nossa carreira lá. Falei, então o negócio é fazer o tal do mestrado. E comecei, esse meu primo começou a me ajudar.
E aí, nada acontece por acaso, Michele. Quando você concentra suas energias em alguma coisa, Deus vai colocando, Deus, Buda, o que você quiser chamar, vai colocando os caminhos. E minha companheira já tinha o passaporte português, só que estava vencido. E aí, eu fui lá na Embaixada de Portugal para renovar esse passaporte. No que eu cheguei lá, vi um rapaz muito bonito e falei assim, eu converso pouco, né? Nós temos em comum. É, ali. Eu falei assim, a primeira vez que nós fizemos o passaporte não tinha ninguém. Eu entrava lá, todo mundo, e naquela época estava aquela evasão de brasileiro para Portugal. E eu tive que ficar lá de fora da embaixada, e eu não tenho nada para fazer, eu vou conversar, né? Converso até com as árvores lá na embaixada. Eu falei assim, você está indo fazendo o que lá? Aí ele falou assim, eu vou fazer um mestrado em Direito. Eu falei assim, ai, como é que você faz para fazer isso daí? Ele, não, tem um pessoal, um escritório lá, que eles pegam os seus documentos e mandam para as universidades para você fazer a revalidação de diploma e já te coloca assim, já tudo alinhado. Eu falei assim, olha, eu gostei disso, gostei dessa situação. E peguei o telefone com eles, chamei MBA, um escritório em Lisboa. Depois eu descobri que é possível fazer isso sem escritório, sem nada, fazer sua inscrição diretamente. Mas eu sou meio acomodada, assim, nesse sentido, eu gosto de coisa prática, né? Aí eu falei, entrei em contato com ele, na época me cobraram lá, sei lá, 1.500, 2.000 euros, e fizeram a minha inscrição em Portugal, né? Eu falei, então agora que eu já fiz a inscrição, o negócio é abrir a porta do avião, deixa eu pegar o paraquedas para pular. E foi o que fizemos. Então, foi aquele entre dezembro, janeiro de 2018 até maio, eu tinha vendido uma clínica, uma casa, todos os meus bens, todos no Brasil, e estava de mala prontos para ir para Portugal. E vamos embora. E vamos embora, vamos embora. Cheguei lá em Portugal e ainda nem tinha feito a prova, nem sabia se ia ser aceita. Falei, se eu não for aceita esse ano, o ano que vem eu vou ser aceita, porque a gente tem que ter fé. E fomos, se tiver muito longa, você me corta. Tá Porque... perfeito, tá perfeito. Só abrir um parênteses aqui que a Kathleen já disse para você mandar um beijo para a ortoterapeuta mais preferida. Ela é uma fofa, uma maravilhosa. Um beijo, Carol. Um beijo, Oi, beijo, beijo. gente, obrigada. Querida nossa. É, Trabalha comigo lá no Buckingham Gate, são uma princesa. maravilha. Então, bom, cheguei em Portugal, fiz a prova, mas já cheguei de mala e cuia. Falei, vou ficar aqui. Aqui eu tinha que ficar lá para poder obter também meu passaporte, minha cidadania. E entrei na faculdade, fiz a prova, passei. Foi um ano que foi até bastante concorrido. Foram mais de 500 inscritos, né? E eu passei em 60 e poucos. Foi até bom para quem não fazia 20 anos, que tinha formado, né? E passei lá um ano e meio em Portugal, fazendo o mestrado. Bom, quer que conta tudo? Continua nesse... Vamos lá, tô adorando, eu adoro e olha, muito bom. Pode continuar, fala aí à vontade. Bom, Portugal. Vamos fazer o parênteses Portugal, então. Para as pessoas que têm curiosidade sobre Portugal. Eu acho que é melhor a gente compartimentar e fica mais tranquilo, que eu acho que as pessoas têm que saber os processos passo a passo. Isso. Quer morar fora do Brasil? Primeira coisa, no aeroporto, tira o seu salto 15 e coloca a sandália da humildade. Aqui você não é ninguém até que se prove o contrário. Mesmo em Portugal, que fala-se a mesma língua. Vendi tudo que tínhamos lá no Brasil, vim com dinheiro para pagar minha faculdade à vista, vim com dinheiro para comprar meu imóvel, para não precisar pagar renda em Portugal. Renda é aluguel. E ainda assim fui trabalhar. Fui trabalhar, sabe que eu não poderia ser dentista? Até tive convite para ser dentista, mas eu não entra na minha cabeça esse tipo de coisa, fazer legal, correr esses riscos. Fui trabalhar de motorista de transfer de turista, tá? Trabalhar, acordar 3, 4 horas da manhã para levar gringo no aeroporto e buscar gringo do aeroporto. Isso foram 7 meses. Mas que era por quê? Você poderia não trabalhar? Poderia. Poderia não trabalhar. Tinha até condições financeiras que quis. Mas eu nunca fui uma pessoa que me acomodei e aceitei as coisas como eram. Eu precisava, para não gastar todas as minhas reservas, eu precisava trabalhar. Então, chegando em Portugal, apesar de se falar a mesma língua, parece que não se fala a mesma língua. As pessoas
são diferentes, as culturas são diferentes, às vezes a tolerância é diferente, as professoras também. A forma nossa de agir é diferente deles, não estou falando que deles é certo nem errado. O nosso é apenas diferente. E nós, como somos os de fora, temos que nos adaptar. A grande verdade é essa. E passamos lá 1 ano e meio em Portugal. O ano que eu entrei, por acaso, foi um ano que entrou muita gente ao mesmo tempo. No ano anterior, foram menos pessoas. No ano que eu entrei, eles inventaram de colocar várias pessoas e aquilo foi um choque na faculdade, sabe? Até os professores se chocaram um pouco com a nossa presença. Depois eles melhoraram isso daí. Acho que agora está entrando menos gente. E fiquei lá 1 ano e meio fazendo o mestrado, né? E, bom, fiz o mestrado, fiz a tese, conheci professores maravilhosos, outros nem tantos, colegas maravilhosos e todo tipo de gente, né? Finalmente, em 2019, em julho, terminei, fiz as últimas provas, tudo certinho, vem a tese. Também as dificuldades de fazer uma tese e tal, apresentou tudo certo. Só que isso daí foi até o final de 2019, nessa situação. E eu trabalhando como transfer. Não podia ainda trabalhar como dentista. Tive lá em Portugal 3 meses, mais ou menos, de novembro até janeiro, fazendo entrevistas, tentando, porque me passou pela cabeça passar em Portugal. Porque isso aqui agora é uma coisa muito importante que aconteceu, um fato muito importante. Se eu tivesse o passaporte europeu, que eu não tenho cidadania europeia ainda, eu sou casada com uma pessoa que tem a cidadania, e o diploma europeu, abre-se as portas para você trabalhar na Europa. Por exemplo, na França. Eu poderia, se eu fosse o passaporte europeu, e mais, se bem que também não é assim, me parece que agora tem que ter 3 anos trabalhando em outro país para poder conseguir registrar na França. Mas fica mais fácil. Opa, na verdade, recentemente eu fiz umas lives com os colegas e muitos deles já conseguiram se registrar sem ter trabalhado 3 anos. Ótimo, muito bom. Boas- Desculpa passar essa informação que foi o que me foi passado na época, Não entendeu? se preocupa, não se preocupa. Lembra que eu te falei? Estou aqui para... Ótimo, maravilha, muito bom. Então, o que acontece? Quando eu terminei a faculdade, eu falei assim, agora, para onde eu vou? Porque era essa a informação que eu tinha. E o que acontece? Eu começava... eu não conhecia ninguém em outros países, então eu comecei aqueles recrutadores que levam a gente para outros países, vão lá Portugal e arranja. Todos me falavam unanimemente, sem passaporte europeu, você não vai trabalhar em lugar nenhum na Europa. Você pode morar como cônjuge, mas nenhuma ordem vai te registrar. Então eu falei, vou começar. Você sabe que não é verdade, né? Era a verdade que eu tinha na época, entendeu? Acho bom você corrigir, porque eu sofri muito com essas coisas. Ô, amor. Eu sofria muito, eu pensava, meu Deus, e agora? Eu vou ter que esperar, mas era assim, a questão... Eu consigo tirar, eu ainda não tenho meu passaporte europeu, eu consigo tirar agora nesse ano. Então eu falei, vou ter que ficar aqui em Portugal trabalhando até eu conseguir meu passaporte europeu e depois, sei lá, ir para onde escolher. Eu falava assim, mas e a Inglaterra? Não, a Inglaterra é pior ainda. A Inglaterra é aí que você não vai mesmo sem passaporte europeu. E meu sonho sempre foi a Inglaterra. Sempre foi a Inglaterra. Só que eu tinha perdido essa esperança de vir para a Inglaterra. Por quê? Por causa do Brexit. Eu pensei, até eu tirar o meu passaporte europeu, o Brexit já foi consolidado. Quer dizer, vai terminar essa via minha de entrada para a Inglaterra. Eu toda a vida fui fascinada com a Inglaterra. Todos meus amigos lá do Brasil. Pra você ter uma ideia, o meu nome da minha rede Wi-Fi no Brasil era England. Apaixonada. Eu estudei 7 anos de inglês numa escola britânica, só de inglês britânico. Eu fui até o último nível, eu tenho diploma até para lecionar inglês. De fato, lecionei alguns anos de inglês na época da faculdade para ganhar os trocadinhos. Então, o que acontece? A Inglaterra estava fora do meu sonho porque eu falei, não vai dar tempo. Eu achava assim, poxa, então vou ter que começar a estudar francês, porque na hora que eu tiver meu passaporte, eu vou para a França, eu vou para a Holanda, eu pensei até em estudar holandês, mas enfim. E também distribuindo currículo lá em Portugal para ir trabalhando lá enquanto isso. Acontece que Deus também, né, quando você quer um negócio, Deus vai colocando as coisas no caminho.
Lá na faculdade tinha um grupo de WhatsApp, aquele grupo que se falava tudo, desde fofoca até prova, até não sei o quê. E aí o pessoal formou e colocou assim, olha, onde é que você tá? Eu tô na França. Onde que você tá? Eu tô na Holanda, não sei o que lá. Aí, pra onde você vai? Uma menina lá, que eu me esqueci o nome dela agora, ela falou assim, eu tô indo pra Inglaterra. Aí, mas a outra falou assim, mas você não tem passaporte europeu? Eu era conhecida dela. Ela falou assim, não, mas eu sou casada com europeu. Eu falei, como assim? É a minha situação. E me falaram que eu não posso ir. Aí eu chamei ela no privado e falei assim, como é que é essa situação? Ela falou, não, pelo artigo 15 da Constituição da Europa, que ainda está valendo, né? Você pode entrar como exempt person. E você pode também se registrar no GDC. Eu falei, é? Como diz o português, em português, é? E foi, assim, um dos dias mais felizes da minha vida quando eu tive essa notícia, sabe? Eu fiquei num grau de excitação, assim, porque sabe o que você mirar a Lua e atingir Marte, sei lá, uma planeta mais distante, está além das minhas expectativas, está além. A Inglaterra sempre foi meu sonho de vida, não imaginava que eu pudesse um dia estar aqui, não só pelo status, mas pela paixão mesmo da cultura, aquilo sempre teve dentro de mim. Eu sou espírita, acredito até que tem alguma coisa a ver com outras vidas, não sei, qualquer coisa assim. E aí eu liguei até para um desses recrutadores e falei assim, Pedro, acabou de me falar que pode entrar na Inglaterra sim. E ele pelejando para arrumar uma colocação para mim, né? Aí ele falou assim, não pode não. Eu falei assim, pois pode, Pedro, liga lá no GDC. Eu mandava nele, né? Liga lá no GDC. E ele pegou e ligou. Não, doutora Kira, pode sim, é verdade. Você pode entrar como exemplo de peça. Eu falei assim, demorou. E por acaso, não por acaso, as coisas vão encaminhando, não. Um grupo de amigos meu também estavam aplicando isso. Só que eles são portugueses, têm cidadania portuguesa, estavam aplicando para a Inglaterra. Um deles está até aqui, é o Thiago Vitor, né, um brother para mim. E eu falei assim, Thiago, como é que é o canal? Ele falou assim, não, assim, 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 aquele jeitão dele, despachado. Thiago, é para ontem. Como é que eu faço para fazer isso daí? Juntei os documentos todos. Detalhe, isso era março de 2020. Você lembra o que estava acontecendo no mundo nessa época, né? Véspera de lockdown total. Temporada, em Portugal foi um dos lugares mais severos. Então, juntei essa documentação assim para anteontem e mandei pro GDC aqui e fiquei aguardando março, abril e maio, porque eles, apesar de estar em lockdown, eles estavam trabalhando no home office. E fiquei em casa. Nisso, no dia 18 de março, não me lembro muito bem a data, lockdown total. Eu ainda trabalhando de motorista. A vantagem que eu era carteira registrada, fiquei em casa estudando. É tudo Deus colocando a mão e falei, eu ia sair do trabalho na semana anterior, quando eu consegui efetivamente mandar, eu falei, nossa, se eles aceitarem direitinho a minha inscrição, eu vou sair do trabalho só para estudar inglês, para passar no IELTS. E veio o lockdown, o que acontece? Fiquei em casa recebendo, estudando. E aí fiquei de março em diante estudando para poder já considerando assim, existe um risco de eles não me aceitarem, que sempre tem aquela dúvida, né? Mandei o documento para o GDC, a primeira resposta veio em começo de maio. A case worker falando assim, você pegou a rota errada, você tem que entrar pela rota do OR, que é a mesma rota que você está fazendo, né? Nossa, eles disseram que eu tinha que entrar pelo OR e eles... Olha só, você já tinha diploma europeu. Te falaram da Exempt Person Route. E te falaram do OR. Olha as informações completamente conturbadas. Porque, gente, olha, o caso da doutora Keila é um caso completamente diferente. Ela não precisa passar por assessment, que para elas, eles orientariam. Se ela não tivesse esse diploma europeu, ela ia passar pela Person Route, que é uma rota que a gente já falou, que tem um vídeo no canal sobre, ela acabou, por sinal, ela acabou em 31 de dezembro de 2020. Então, quem era europeu ou dependente de europeu, casado,
filho, dependente, tá? Tinha o direito de fazer a rota se tivesse, além dessa garantia de ser exemplo, ser ou europeu ou dependente de europeu, se tiver 5 anos de faculdade, viu? E no mínimo 5.000 horas aula. Existia essa rota aqui. E aí a pessoa ia passar por uma avaliação, todo o currículo, o GDC ia olhar disciplina por disciplina que você cursou, todos os livros que você estudou, tudo. E meses. Inclusive, neste momento, tem uns colegas aguardando o resultado. A gente já teve ótimos resultados, viu, Keila? Vários colegas dentistas brasileiros que conseguiram. Pois é, mas o seu caso é tão diferente, porque o seu caso é a mesma que a gente já fez uma live aqui com a que é a Elisângela, tem uma live que foi para o canal, tá no canal da gente. Dentista brasileira no Reino Unido, dentistas brasileiros no Reino Unido. A Cristina Stefanelli falou a história dela, junto com ela, ambas fizeram a Universidade Fernando Pessoa. Elas Sim, foi minha colega, a Stefanelli foi minha colega. Foi, né? A Cristina foi sua colega. Pois é, elas têm diploma europeu. E a doutora Keila também tem um diploma europeu. Ela tem algo a mais que abre portas aqui no UK. No final do ano que vem, por exemplo, a Raíza Queiroz está falando aí que ela vai terminar. Raíza Queiroz, você escute bem, até dia 31 de dezembro do ano que vem, você com o seu diploma europeu, chegando aqui, apresentando tudo que o GDC pede, você pode fazer o registro. Esse registro pode sair até dentro de um mês, como foi o caso da Cristina. O que vai depender se você entrega todos os documentos corretos, sem faltar nada, inclusive a prova de inglês. E eles pedem que seja ou IELTS, banda 7, ou se você tiver um curso de longa duração, um curso que você fez, por exemplo. Tem gente que está aqui estudando para ser dental nurse. O curso de dental nurse é uma prova que pode eliminar o IELTS da listinha lá que você tem que entregar. Então, se apresentar um curso de longa duração feito em inglês num país inglesa, qual o idioma oficial seja o inglês, você consegue não ter que fazer o IELTS, pular essa parte. E aí comprova o seu conhecimento de inglês de outra forma. Então, conta aí, Keila, por favor, pra gente, como foi que você fez? Afinal, falaram para você que você era o que não estava errado, falaram para você, o Ori falou para você que você tinha que fazer, aliás, perdão, o GDC, o General Dental Council, é o TRO daqui. Quando ela entrou em contato, tem que fazer o Ori. E como foi que você entendeu que era que estava errado? Como foi isso? Assim, foi a primeira resposta dela. Eu mandei tudo completo. Eu mandei a minha residência portuguesa, a minha carteirinha de residência portuguesa, que eu já estava lá escrito que familiar de europeu. Então, talvez tenha sido uma desatenção da caseworker. Não sei. Eu sei que a primeira resposta dela foi: você pegou a rota errada. Você tem que ir pelo Overseas War, né? E aí eu falei assim, pois bem. Aí eu printei todo o estatuto do GDC e falei lá na parte que o familiar europeu, até uma frase bem bonita que eles colocam lá: o familiar europeu tem direitos equivalentes ao europeu para trabalhar e prosperar no Reino Unido. Eu achei linda essa frase. É linda. É bem bacana lá. Aí eu peguei, dei um print nessa aqui e falei assim: eu sou familiar de europeu, eu tenho direito de trabalhar e prosperar aqui, obedecer nesse artigo tal. Eu fiz a minha defesa. E mandei para a caseworker por e-mail. Ela me respondeu rápido. Eu arrumei uma caseworker muito bacana. Eu fiquei assim, bem fã dela, que era muito correta. Se você apresentasse as coisas, não tinha discussão. Como tudo aqui no Reino Unido, né? Se você faz a coisa certinha, realmente não lhe cria situação. E nisso ela me respondeu com 2, 3 dias. E isso, meu coração, assim, estudando inglês, mas sem aquele negócio de mergulhar 24 horas. Se eu tô perdendo tempo de fazer esses estudos aqui pro IELTS à toa. Então, mas enfim. Aliás, ela me demorou uma semana. Foi uma das semanas mais longas da minha vida. Mas quando ela respondeu, falou assim: então me prove que você é casada com um europeu. Eu falei assim: pois não. Nisso eu já tinha pegado o meu certificado, o meu certidão de casamento, que eu já tinha casado lá em Portugal. Mandei, e eu ainda tive muita sorte, um pessoal
fazendo um publi aqui do Multilingual lá em Portugal, fez tudo para mim. No lockdown, eles fizeram tudo para mim via correio, via e-mail. Mandaram tudo certificado, aquela certificação, tal, traduzido, né? Que eu precisei traduzir. Mandei tudo online para ela. Tudo ela me dava 30, 40 dias, eu respondia com a semana. Tudo que ela me pedia. Que já estava tudo pronto, eu já sabia tudo que ia acontecer, né? Uma pessoa lá em Portugal que estava fazendo toda essa coisa, você, já que você... Chama Multilingual. Caso alguém precise, eles são muito bons mesmo. Tem o escritório em Lisboa e filial no Porto. Mandei tudo para ela. Aí ela falou, mandei tudo online. Ela, não, eu preciso papel. Aí paguei um DHL, mandei para o escritório e tal. Ela, pois bem, você parece se enquadrar. Parece se enquadrar. You seem to be okay. Desculpa, uma pergunta. Nessa altura, ela já sabia que você tinha um diploma seu? Sim, o diploma eu já mandei de primeira. O diploma eu já mandei de primeira. O que ela estava questionando era o meu direito de como naquela rota automática que o europeu tinha até agora. Se eu tivesse o passaporte europeu, como amigos meus que fizeram no mesmo grupo que eu, todo o processo deles andou. Quem tinha o IELTS caminhou, registrou, e quem tinha o IELTS, alguns ainda estão em processo de prova do IELTS. Como é o Rafael, que eu tô esperando você aqui, Rafael. Ele falou que tá escutando. Tô esperando ele aqui pra gente trabalhar junto. E aí eu já tinha mandado tudo. Ela queria que eu provasse que eu era exempt. O que é o exempt? É uma exceção que eu poderia ter, eu era realmente enquadrado como familiar de europeu. Aí eu mandei, ela ok, prova de inglês. Tudo bem, eu te faço a prova de inglês, mas estávamos em junho de 2020, não passava nem carro de fruta na rua, nem o carro do ovo não passava na rua. Aí eu falei para ela, tudo bem, eu posso fazer o IELTS, não tem problema, mas só que nós estamos em lockdown. Ela, tudo bem, eu te dou 90 dias. Eu falei, tá bom, 90 dias, fair enough, vamos então. Eu em casa, aí eu já estava com todo, né? Não é só uma luz verde, não, um holofote verde me dizendo: agora, minha filha, é hora de esquecer o mundo e comer a eu. Você não estava aguentando mais ouvir listening, mas vamos lá. Entrei para dentro do quarto, foi até a época que o Bertrand estava morando lá em casa também com a gente. Falei, Bertrand, 24 horas de IELTS. Até ele queria estudar comigo. Entrei para dentro do quarto, estudava 8, 10, 12 horas de IELTS por dia, fazia prova, fazia listening, fazia não sei o quê. E você vê uma coisa, como é que a humildade ela é importante para as pessoas. Qual que é uma das maiores dificuldades de fazer o IELTS? É o speaking e o writing, né? Então, onde as pessoas têm maior dificuldade. O meu inglês era bom, porque eu estudei muitos anos, eu era boa de inglês, só que a fala era travada. E o que eu estava trabalhando, Michelle? Com turista, eu falava inglês o dia inteiro. Olha, Então, por acaso, nada é por acaso. nada é por acaso. Eu fiz o meu training de inglês e assim, eu adorava. Eu até pedia para os meninos trocarem lá. Se for turista inglês, eu quero pegar. E conversava com eles o dia inteiro. E fazia questão de ser simpática e mostrar os pontos turísticos e falar. E eles, olha, você fala inglês muito bem. Eu falei, muito obrigada. E no mal sabia eu que estava usando eles para poder treinar. Eu falei, vocês estão me pagando, eu ainda estou usando vocês para me treinar. E assim foi. Quando fez a primeira flexibilização do lockdown, isso foi em junho de 2020. A primeira turma eu tinha feito, eu fiz a primeira inscrição, ainda estava no lockdown. Não tinha certeza que ia ter essa prova. Essa prova foi remarcada para junho, mas eu já estava lá. Eles foram obrigados a me colocar na primeira turma. Só que detalhe, IELTS, que é IELTS raiz, você faz na folha de papel. Por causa do lockdown, eles passaram para o quê? Computador. E aí, todo um treinamento que você fez para poder lidar com virar folha, que tudo é cronometrado. IELTS não é só inglês. Isso. IELTS é uma prova estratégica. Então, tinha feito toda uma estratégia militar para saber fazer, como é que encaixava, tal, vendo vídeo de dicas, computador. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu pensei, Deus é justo.
Eu sou das antigas, eu tinha curso de datilografia, então vamos treinar a datilografia. Eu também fiz um. Eu tenho diploma de datilografia, amiga. Eu não preciso catar o milho. High five. High five. Entrei para dentro do quarto, datilografia, fazendo writing. Na datilografia, já tinha o treinamento de fazer o writing. Depois, no final das contas, eu cheguei e falei assim, ué, não é que é melhor? Gostei. Porque quando você vai fazer o writing, a tela fica dobrada. Então, você não precisa ficar voltando folha. Parece que não, mas cada segundo que você perde tempo de estar raciocinando sobre uma questão. E como a tela está do lado, a pergunta e a resposta está do lado, isso ganhou tempo. Eu tirei uma nota no writing acima do que eu imaginava. Entendeu? Aí, beleza. Fui, fiz a prova. Primeira turma que abriu, 6 horas da manhã, tava lá eu. Bora, que hora que nós vamos fazer a prova? Lá no British Council do Porto, fiz a prova. A vantagem de você fazer eletrônica é que os resultados saem com uma semana. E é claro que nada ajuda, o resultado era para sexta, deu bug nos computadores dele, eu tive que esperar até segunda-feira. Então foi um fim de semana de cama esperando o resultado do IELTS. Resultado do IELTS pronto, mandei minha documentação para cá, para o GDC e tudo aprovado. Pronto, a partir daí foi tirar o visto realmente e mudar para cá e começar a vida nova no QI. Olha só, a Raíza Queiroz estava perguntando sobre o IELTS. Vou logo dar a dica. Se alguém aqui está assistindo a live, gente, tá se apoiando, tá? Para quem vai fazer o IELTS, me passa depois o contato porque eu vou, se quem quiser, eu posso adicionar no grupo do IELTS. Tem um grupo de tudo, inclusive a doutora Keila se ofereceu para ajudar. Olha que pessoa maravilhosa, gente. Carolina, de novo, sou sua fã, eu também. Eu também sou sua fã. Pois é, olha, obrigada por estar ajudando a gente lá. Tá lá no grupo do IELTS, no WhatsApp, dando uma força pra gente. Brigadão, viu? Tá. É porque assim, o que acontece com o IELTS? Eu tive o privilégio de estudar os meus 7 anos de inglês pela Universidade de Cambridge, lá no Brasil. Mas era a mesma linha. E o raciocínio deles não muda, é igual tudo na Inglaterra. Então, o que acontece? O IELTS, eu também já estudei para concurso público no Brasil, e toda prova, prova normalmente você vai gastar 30% a 40% de conhecimento realmente. 60% a 70% das provas é técnica, entendeu? É malícia, você pegar e fazer. E não se pega conhecimento e malícia de prova que não seja fazendo provas antigas. Esse é o grande segredo, entendeu? Perfeito. Então, assim, eu posso dar, se você quiser, posso dar algumas dicas. É lógico que também já está um pouquinho enferrujada, eu preciso dar uma revisada aqui. Mas é isso, basicamente isso, porque você também não aprende o inglês em 6 meses de estudo. Mas, às vezes, com um pouco de inglês que você sabe, que ele seja intermediário, você consegue turbinar ele para ele caber na prova, entendeu? Então, assim, e outra coisa, o inglês, a cultura do povo inglês, ela não é muito inovadora. Eles mais ou menos têm umas palavras e uma forma de pensar e perguntar que se repete sempre nas provas. Então, às vezes, você sabe, não é porque você sabe que você já viu aquela resposta lá atrás. Entendeu? Então, assim, depois, na hora que você quiser, a gente, o que você precisar, a gente tá aí. Que eu puder ajudar, um pouco que o seu ajuda. Obrigada, amor, obrigada. Mas o IELTS, gente, é uma barreira para muita gente. Todo mundo que passa de primeiro exame, eu sei de pessoas que fez 3, 4 vezes, mas uma hora passa. A questão é não desistir, porque é como a doutora que ela falou aqui. Você precisa se concentrar para aprender a fazer o exame, a técnica daqueles. TOEFL, por exemplo, eu já fiz TOEFL há muitos anos atrás, tinha 18 anos, quando eu fiz, não, eu tinha menos, tinha 16. E assim, 2015 eu fiz o Cambridge, eu fiz lá em Luxemburgo, outra técnica. Ainda não fiz o IELTS, mas eu sei que por eu ser estrangeiro nessa terra, mais cedo ou mais tarde eu vou precisar. Então, por exemplo, quem vai fazer o PLV, eles pedem o IELTS. Lembrando que o IELTS, gente, que é o exame de proficiência do inglês que eles mais gostam aqui, ele tem só 2 anos de duração. Então, eventualmente, mesmo
passa para se registrar no GDC, mas se você quiser fazer uma pós-graduação aqui, uma das coisas que eles pedem é um IELTS banda 7, e aí se não tiver dentro dos 2 anos da validade, você tem que fazer de novo o IELTS. Eu tenho uma amiga que teve que fazer de novo, ela não é brasileira, mas é a mesma coisa, por ser estrangeira, ela é uma dentista do Iraque, ela foi pedida a fazer, ela foi fazer LVI agora, ela foi pedida a fazer o IELTS de novo, e ela já tinha feito para fazer o exame, que ela fez o LDS. Outro exame, né? Temos o WORI e temos o LDS. Então, basicamente, o IELTS é algo que eu acho que, como estrangeiro aqui nessa terra, a gente não escapa. Até, com muita sorte, eu escapei. Eu escapei do IELTS até agora. Primeiro, olha, quando eu me inscrevi para a prova do exame do WORI, só a título de informação, em 2016, eu mandei minha papelada para entrar na lista de candidatos do exame aqui, do WORI. Eu já era exempt person. Pude fazer exempt person route. Primeiro, porque naquela época eu nem sabia que existia essa route. Segundo, porque eu também não tinha as 5.000 horas. Eu tinha os 5 anos, mas não tinha 5.000 horas. E para fazer essa route, tinha que estar bem encaixado. Bom, foi o que eu fiz. Eu tenho que fazer as provas. Então tá, escolhi o WORI. Eu até tenho um vídeo no canal explicando, quem quiser saber, mas é só olhar o primeiro vídeo do canal Dentistas Brasileiros pelo Mundo, no YouTube, explicando sobre os exames, tá? Então, gente, em 2016, até o primeiro semestre de 2016, quem era exempt person, que era o meu caso, casada com europeu, não precisava fazer o exame de inglês. Olha só. Olha... Não acho que até a Irlanda também há pouco tempo não precisava, né? 2018, se não me engano. Exatamente, você está certa. Até a Irlanda mudou. Aqui mudou antes. Então, desde o segundo semestre de 2016, quem fosse fazer as provas do WORI, qualquer coisa, o GDC exigia o estrangeiro fazer o exame de inglês, mas quem era ou europeu ou casado com europeu, dependente de europeu, ficava livre do inglês. Aí você me pergunta assim, como é que a pessoa se registrava como dentista aqui e não precisava falar inglês? Muita gente se registrou sem ter um bom inglês, talvez sem nem saber inglês. Porque na época, até o primeiro semestre de 2016, o GDC não exigia o inglês. Então, a partir do segundo semestre de 2016, passaram a exigir. Existem diferentes formas de comprovar, pessoal. E a doutora Keila fez a principal, a mais popular, que é o exame, que é o A, né? Tem outros exames, mas o GDC, se você me perguntar, eu fiz o OET, eles aceitam aí no UK? Não, aqui o GDC não aceita. Eu fiz o Cambridge. Eu fiz o Cambridge, lembra que eu falei para vocês? Não aceita. Tá? Então, assim, e por aí vai. O exame que você tem que se preparar para quem quer se registrar, como a doutora Keila fez, é exatamente o IELTS. E como eu já falei, outras formas existem de comprovar o inglês. Tem uma delas que eu utilizei no meu assessment para Dental Hygiene, que eles já começaram a rejeitar. Falei, né, Keila? Não. Não, eu estou lembrando, eu te falei, talvez você não lembra. Olha, eu quando fui fazer o meu assessment para Dental Hygiene, eu fiz uma English Form, existe um formulário no site do BDC que basicamente, lembra que eu te falei? Eu estava trabalhando de trainee dental nurse, foi que eu fiz, eu levei para o dentista com quem eu trabalho, ele preencheu, isso foi em 2019. E eu mandei para o GDC e o GDC aceitou como comprovante de inglês. É um formulário, gente, de umas 7, 8 páginas, que basicamente é um monte de coisa que o dentista tem que descrever em detalhes de que eu tenho conhecimento no inglês. De todas as partes, listening, writing, reading and speaking. Então, assim, deu certo. Mandei, o GDC não me pediu para fazer o ar. O que aconteceu? Depois, outros colegas foram tentando, e assim, uns foram aceitos, mas há pouco tempo, o GDC começou a tentar essa possibilidade. Então, começou a pedir o IELTS dos colegas. Tá? Pelo menos 3 pessoas, eu sei que o GDC já pediu. Então, assim, moral da história. Quem quiser fazer qualquer root assessment aqui, seja para dental hygienist, dental therapist, qualquer deles, inclusive para tentar o registro como dentista,
diretamente, que foi o que a doutora Keila fez, vindo com um diploma europeu, no caso de Portugal, se prepare, porque o IELTS está sendo o carro-chefe. Eles estão dando prioridade e começaram a pedir e valorizar o IELTS de uma forma que antes eles aceitavam outras maneiras de comprovar o inglês. E agora eles estão realmente valorizando mais o IELTS. Tá? Então saibam disso. O que a doutora Keila fez, preparando para fazer o IELTS, é algo que todo mundo aqui que tiver interesse em vir para cá, tem que começar a se preparar para fazer mais cedo ou mais. Então, a gente tem um grupinho lá no WhatsApp, quem quiser entrar no grupo para começar a se preparar para o IELTS. Hoje, quem já está se preparando, quiser um apoio, lá no grupo tem colegas que já fizeram o IELTS, que já passaram, tem gente que está fazendo no momento, está prestes a fazer na semana que vem, e por aí vai. Então, a gente ajuda, o objetivo é esse. A gente dá umas dicas. Lembrando que lá a gente é só inglês. Ninguém fala português, óbvio, né? É isso aí. Então, Keila, conta pra gente, por favor, como é que foi a inscrição no GDC? Todas essa lista de documento que o GDC te pediu, prova, você conseguiu levar a documentação? Foi muito difícil levar tudo que eles pediram para se registrar como dentista aqui? Você fala assim, reunir essa documentação? Uhum. Reunir a documentação. Não, a documentação, o que eles pediram? Eles pediram a cópia certificada do diploma. Primeiro eu mandei minha carteirinha de residência de Portugal, eles falaram que não, aí eu mandei o certidão de casamento, cópia de passaporte e tudo mais. E depois o IELTS, eles só aceitam o formulário original, né? Depois eu peguei isso tudo, foi levado, na verdade, foi levado em partes. Eu mandei umas 3 vezes DHL, porque estava tudo em lockdown. Eu mandei aqui para Birmingham, né? Na hora que tá tudo na mão, eles não criam dificuldade, desde que você cumpra o que eles pedem. É muito simples. Tem o documento na mão, a coisa flui. Depois disso, esses documentos ficariam arquivados lá, mas você paga uma taxa de 10 libras e eles te devolvem esse documento. Devolveram tudo direitinho para mim em Portugal, sem maiores dificuldades, porque eles já tinham tudo isso escaneado lá. Maravilha. Não tem. Aqui, assim, o que eu vejo aqui em todos os lugares, tá com tudo certo, não tem o que temer. Só mandar que eles não criam dificuldades, aquela burocracia que a gente está acostumado no Brasil, até mesmo às vezes em Portugal, você apresenta, não, mas não era isso, é aquilo outro, eu preciso de um carimbo, não é de cabeça para cima, é de cabeça para baixo, não é assim que funciona. Tá com documentos na mão, a coisa, coloca a ficha que vai funcionar, né? Cumprir os pré-requisitos dele, pronto, acabou. Só entregar e esperar as coisas acontecerem. Me mandaram um link para pagamento já da primeira anuidade, GDC na mão. Então, uma questão, quanto tempo levou de quando você enviou a documentação até o dia que você recebeu o registro? Qual foi o período de Olha, eu comecei tudo em março, para você ter uma noção, em plena pandemia. 2020? Março de 20. Em plena pandemia, lockdown, tudo mais, a meu registro é 10 de julho. Olha, Não foi demorado. considerando a pandemia, foi super rápido, verdade? Considerando a pandemia, documentos que eu tinha que mandar fazer certificação, e vai certificação, volta certificação. A prova do IELTS eu teria conseguido fazer ela pelo menos 40 dias antes, entendeu? Se não tivéssemos em lockdown. Então, assim, se você já manda documentos, você já está com o IELTS na mão, eu acho que não demora mais que 3 meses. Não tem. Pronto. Isso considerando o lockdown. A Cristina, que fez contigo, a Stephanie, ela estudou contigo, né? Ela contou na live pra gente que o dela foi dentro de um mês. Agora, assim, ela também já estava com tudo pronto, mas não foi em época de lockdown. Tem que conseguir. Porque eu tive um pequeno atraso na entrega da minha tese, porque a minha orientadora estava com muitas teses, eu tive um delay na entrega, então eu poderia. Eu também não sabia antes, né, amiga? Então, mas foi aquela história que eu te falei do grupo de WhatsApp. Mas eu acho, assim, que se eu tivesse começado em 2019, quando eu terminei, eu talvez já começasse 20 aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu ia chegar aqui em lockdown, ia dar errado, porque eu não ia ter dinheiro para pagar o custo de vida aqui, né? Olha, a Sheila Bueno está perguntando, precisou de carteira da OMD de Portugal? Você precisou da carteira? Não precisa da carteira, mas para você se inscrever aqui,
você precisa de um certificado chamado Good Standing. E quem emite isso é a OMD. Então, você precisa estar inscrito na OMD. Sim. Aí o Queiroz está perguntando, eu tenho certificado de registro de cidadão da União Europeia. Isso serve como certificado de residência? Tem o quê, amiga? Registro, certificado de cidadão da União Europeia. Se isso serve como certificado de residência. Não sei, eu não sei nem o que é isso. Eu não conheço esse certificado, não. Bom, por exemplo, eu quando morei na Bélgica, eu recebi o cartão de residência. Não sei se é a mesma coisa que você está falando aí. Aquele cartão de residência, ele é garantia de que a gente tem o direito, né? É reforçando o fato de que a gente tem o direito de ter aqui. Agora, é o seguinte, pode ser, ela tem cidadania italiana. Raiz, a questão toda é que desde o dia 1º de janeiro deste ano, o Brexit foi efetivado. Foi justamente o que a doutora Keila falou. Antes, ela estava preocupada porque ela tinha receio do Brexit ser efetivado. Até o dia 31 de dezembro do ano passado, quem tinha passaporte europeu chegava aqui e fazia o processo, era diferente. Agora a coisa mudou, tá certo? Bom, se você está perguntando em relação a se inscrever aqui no GDC, é porque uma coisa é ter o registro, outra coisa é o direito de residir, de viver e trabalhar. Duas coisas completamente diferentes. Quem precisa ter o registro, quem deseja viver e trabalhar aqui, a partir do dia 1º de janeiro desse ano, tem que ter visto especial. Tá? Skilled Worker Visa. Não é mais assim, tira o registro, já posso trabalhar. Não é. Uma coisa, vou repetir, uma coisa é ter o registro no DDC como turista, ter um DDC number de identidade. Outra coisa é agora ter o direito de residir e trabalhar aqui. São duas coisas distintas. Desde o dia 1º de janeiro de 2021, tanto faz ter um passaporte italiano, português, como ter um passaporte brasileiro. Nós estamos todos, em pé de igualdade. Todos somos tratados aqui agora como estrangeiros. E para viver aqui e trabalhar, tem que conseguir, por exemplo, você tem que conseguir um contrato, alguém que te contrate, que vai ser sponsor. Tá? Então, outros 500. Eu acho que isso aqui cabe, esse assunto é tão longo, que cabe numa live em separado, né, Keila? Eu não vou te atrapalhar. Não, é interessante essa pergunta dela, porque assim, por que da minha agonia do ano passado? Porque eu falei, eu tenho 1 ano para cair para dentro do Reino Unido, entendeu? Eu tenho 1 ano para fazer isso. Então, por isso foi minha agonia de fazer tudo tão rápido. Porque eu já não tinha mais esperança por conta do Brexit. Quando foram lá no Parlamento Europeu e falaram, estamos saindo, eu falei, ixi, agora que eu não vou mesmo. Isso foi no final de 2019. Aí eu já tinha acabado a minha esperança. Até que aquela criatura abençoada falou no grupo da faculdade que, como exemplo, eu entrava. Eu falei, o quê? Demorou. Porque eu pensei, inclusive, que as regras já iam começar no começo de 20, mas não. Demorou 1 ano para ser implementada. Foi nessa janela, eu falo que foi igual aqueles filmes do Indiana Jones, que você vai passando e a montanha vai derrubando, vai caindo atrás de você. Eu sou agoniada a cair 3 meses antes de fechar a entrada, mas... Olha, mas... Então, quando você se inscreveu aqui, olha, isso é importante, porque a Sheila fez outra pergunta aqui em relação a curso de radiologia no NHS na Inglaterra. Gente, a doutora Keila, ela não trabalha para o NHS, ela trabalha private, sistema privado. Eu vou ter que fazer uma live à parte, como eu falei para vocês. Quem deseja trabalhar para o NHS tem todo um processo diferente, tá? Não precisa fazer radiologia, porém, é um catatal de pelada, tá? Primeiro, é difícil conseguir uma vaga de PLVI, tá? No caso da doutora Keila, que vem com um diploma europeu, se ela quer fazer trabalho para o NHS aqui, o sistema é outro, tá? É outra forma. São 6 meses que ela fica com mentor. Essa pessoa ela vai fazer um mentoring com alguém, e aí performance number, que é, enfim, gente, são coisas distintas. O fato é, e esse é o ponto principal que a gente vai ficar aqui hoje, né, Keila? Você trabalhar ortodontista aqui. Conta pra gente, Keila, você teve que fazer validação da sua especialização aqui? Não.
Inclusive é onde entra minha anjinha chamada Michelle na minha vida. Pronto, eu com o GDC na mão, eu falo assim, meu Deus, eu só tive mais pavor na minha vida do que fazer quando eu formei odontologia. Eu falei, agora, o que vai ser de mim? O que eu faço com isso aqui? Porque eu vou ser sincero, se eu tiver que fazer uma resina no central, eu não sei fazer mais, que eu nunca fiz. Eu, aliás, fiz na faculdade. E eu entrei nos grupos do Facebook e vi Michelle lá e falei assim, deixa eu perguntar para essa menina aqui como é que é. E ela é tão maravilhosa, tão solícita, que eu fiz uma pergunta assim, oi, ela, o que você quer? Estou aqui à sua disposição. Eu, Eu tenho, falei, eu disse, se vier conversar comigo, gente, prepara para passar 2 horas no telefone. mas foi tudo de bom. Porque eu pensava assim, o meu maior pavor, eu não sei mais fazer clínica geral. Eu fiz clínica geral 3 meses na minha vida. Depois, eu fui trabalhar numa clínica radiológica no Brasil, com um homem que foi o meu pai, meu segundo pai. Ele me ensinou tudo de radiologia, diagnóstico. Eu fiz a especialização de radiologia trabalhando para ele. Ele era endorradiologista, então ele me contratou para tocar a radiologia dele, mas só que ele me ensinou tudo. Depois disso, eu comecei com a ortodontia, fiz ortodontia 20 e tal anos. Lá pelo meio, resolvi fazer um pouco de implante. Quer dizer, quantas restaurações eu fiz na vida? Zero, entendeu? Cheguei aqui, todo mundo falando, aqui não é terra de especialista, aqui é terra de generalista. Mesmo lá em Portugal, eu estava em Maus Lençóis. Eu falei, meu Deus, e agora? Nadei, vou morrer na praia. Falando com a Michelle, eu falei, Michelle, o que eu faço? Porque eu tô vendo que esse pessoal aqui, os recrutadores, agora que eu tô com o GDC, eu tô com tudo, eles me querem para me jogar numa clínica para trabalhar em NHS, atender 30 pacientes por dia, fazendo restauração, coisa que eu não faço há séculos. Mas eu não sou mulher de correr, vou ter que aprender. Ela falou assim, não precisa. Venha para Londres, porque Londres é uma capital, e você vai conseguir trabalhar na sua ortodontia. Eu falei, será, Michelle? Ela falou, você não tem fé não, mulher? Venha. Eu falei, tenho, fé eu tenho, Michelle, que senão eu não tinha chegado até agora. É minha história de teimosia, né? Nem de vitória, de teimosia. E pronto, comecei na mesma mesinha que eu estudava para o IELTS, entrei no Indeed e comecei a mandar meu diploma, meu currículo de Portugal mesmo. E conheci lá o Ricardo, né, que é uma clínica que eu trabalho até hoje, brasileiro também, que é dono do Buckingham Gates. E ele já meio que me contratou, assim, já ficamos pré-conversados lá de Portugal. E falou assim, venha que eu vou arrumar um jeito para você ficar aqui. E comecei a trabalhar com ele. E uma outra coisa também, fazia o que 2 anos que eu não punha a mão na boca de um paciente. Sentei na cadeira, fui fazer praticamente trabalho de ortoterapista, né? Outra vez calçando a saudade da umidade. Fui atender, trocar borrachinha e voltar pro métier, pegar realmente a mão. Foi importantíssimo, tenho muita gratidão por ele. Tô lá até hoje, trabalho menos dias, mas tô lá até hoje. E fui mandando currículo e foram aparecendo outras clínicas. Depois, em novembro, fui mais uma vez abençoada por Deus. Priscila Kobe apareceu na minha vida, que é uma princesa, né? A princesa da Bahia. Eu falo que é a Ivete Sangalo de Londres. É verdade, é demais. É Sangalo de Londres. E comecei a trabalhar com a Priscila também. Graças a Deus estamos colhendo bons frutos lá, muitos brasileiros. Eu falo que lá é a Embaixada Odontológica do Brasil em Londres. E só brasileiro. Tem dia que eu volto para lá e até esqueço que eu falo inglês. Ah, não sei o quê. Quando chega o paciente falando inglês lá, eu até fico perdido. E assim, eu consigo trabalhar aqui somente com a ortodontia. Eu não faço. Assim, para falar que não faço nada. O paciente lá na Priscila, ele chega lá para iniciar um tratamento, eu faço uma limpezinha, né, um hygiene nele, mas não faço mais nada de clínica geral. E assim, eu acredito ainda que as pessoas têm que fazer aquilo que elas gostam, que elas amam, né? Acho que ela faz melhor. Então hoje eu consigo viver da ortodontia aqui. Não é preciso ser especialista para trabalhar com ortodontia, é igual o Brasil, é igual no Brasil. Você não precisa ser especialista para trabalhar com ortodontia no Brasil. Porém, é lógico que a gente tem que saber, tem que analisar o tamanho do bico e saber o tamanho da minhoca que a gente vai bicar. Né? Então, assim, por exemplo, casos cirúrgicos, aqui eu não pego, não trato casos cirúrgicos, eu prefiro referenciar.
para especialistas aqui, né? Casos que eu até faria no Brasil, aqui eu prefiro ser mais conservadora, porque aqui a mentalidade é diferente, né? Mas consigo sim fazer só ortodontia aqui, tranquilamente. E você ama, né? Amo, amo. Então, Eu faço implante também, mas o meu coração é totalmente derretido pela orto. adoro, adoro, maravilha. Pois olha, é muito importante, porque tem muita gente que acha que só consegue fazer a especialidade, exercer, se reconhecer. Gente, olha, não se preocupem, tá aí a doutora Keila de prova. Nós temos outros colegas só naquilo que eles amam. A questão toda é que o pessoal fala muito em NHS, olha para o NHS, de fato, as vagas aqui, são, o maior número de vagas é quem tem o performance number, quem Sim, fez sim. o PLVE ou quem fez o mentoring, que é como europeu, tá? É isso, Bertrand, já disse, eu chego lá, vai, com certeza. Tá aí, ó, tá no sangue até. Tá, é. Não, e ele é um tremendo ortodontista. Ele precisa realmente se dedicar que ele vai chegar lá. Ele vai. Esse ano ainda, a gente, eu ainda vou fazer uma live com ele. Ainda deixa estar. Não, o Bertrand, ele me mostra, quando ele estava lá em casa, ele mostrava cada caso. Eu falei, Bertrand, tô achando que eu não sei nada, você que sabe das coisas aqui. Olha, é isso. Então, para o pessoal ter mais segurança agora, com essa live, já está aqui arimbado. A doutora ela está confirmando. Gente, pode trabalhar aqui em Londres, viver, ter condições de sustentar as suas contas, ter uma vida, né, digna, trabalhando naquilo que você precisa fazer tudo. Deixa Tá? eu só fazer um parênteses aqui, eu tô ganhando um beijinho da Maurinha, lá do Brasil. Essa criatura é um doce, junto com a irmã dela. A Maura trabalhou comigo 17 anos, a irmã dela 13 anos. Eu vou dizer, o que eu mais sinto falta do Brasil são elas, minhas princesas mesmo do coração. Queria trazê-las para cá. Aí em Londres ficava completa. Quem sabe um dia, né? Vamos para frente. Porque Vocês vão mandar um recado. Vocês vão estudando inglês aí que eu vou buscar vocês. Eu sempre falo, elas não levam a sério. quem leva a mulher, olha, ela escreve ela faz ela faz acontecer. Não, não é risco na água, não. O negócio ela faz acontecer. Olha, a nossa conversa é tão boa, eu não queria finalizar imediato. Eu queria ver as perguntas dos colegas, Uhum. dar uma continuidade aqui. Se a gente tomar mais 10, 15 minutos, tá ok para ti? Não, eu não tenho compromisso nenhum. Meu compromisso hoje é Michelle. Eu vou fechar essa live, vou abrir de novo para Tá. depois vai tudo para o nosso canal. Vou colocar os links importantes. Esse depoimento da doutora Keila aqui tá sensacional. Tirando dúvidas de quem tinha a respeito de trabalhar na especialidade que ama aqui. É possível? É. Tá, nova. Então eu vou fechar aqui e já volta, tá bom, Keila? Mesma coisa. Você entra de novo e eu te puxo, tá bom? Tá bem, tá bem. Beijo. De volta, beleza, maravilha, meu amor. Obrigada por estar aqui conosco. Tô, só para estar entrando na live agora, pessoal, a doutora Keila, ela é uma dentista brasileira que trabalha, é muito experiente em ortodontia no Brasil. Ela trabalhou muitos anos como ortodontista e ela veio para o Reino Unido ano passado. Tá? Ela vive aqui em Londres. Ela passou por Portugal. Ela fez o registro. Ela conseguiu fazer o mestrado integrado na Universidade Fernando Pessoa. Então ela é médica dentista em Portugal e com esse diploma ela fez um registro aqui no GDC, no conselho daqui, tá? Que é um registro que eles chamam quase que automático, porque ela, com o diploma europeu, ela fez a prova do IELTS, que é o exame de proficiência do inglês, apresentou outras documentações que eles pediram e mesmo no meio da pandemia, dentro de 3 meses, ela estava com o registro dela aqui, sem precisar fazer prova extra, sem precisar mostrar tudo que ela estudou no Brasil, nada disso, tá? Foi um registro, como eles chamam, quase que automático. E esse registro, pessoal, ele está sendo aceito pelo GDC
até o final do ano que vem, tá? Foi feito um acordo com a União Europeia, então até dia 31 de dezembro de 2022, o GDC vai estar aceitando os colegas dentistas que vêm com o diploma europeu para fazer esse registro quase que direto. E se você não conseguir fazer por essa via e quiser trabalhar aqui, só vai ter um jeito, fazendo as provas, que é o processo que eu estou fazendo, que ainda estou concluindo, já passei na primeira parte, ainda vou fazer a segunda, que é chamado ORI, que é o Overseas Registration Exam, ou então o LDS, que é o License of Licensing Dental Surgery. Então, assim, são 2 exames e tem um vídeo sobre isso. Quem quiser já saber, quem não vai poder vir para cá conseguindo um diploma europeu, pode já entrar lá no nosso canal. Lá no YouTube, o primeiro vídeo do canal sou eu explicando sobre as provas. Aí você já tira as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá continuar, Keila, a nossa conversa. Então, a gente está falando aqui sobre como foi que a doutora Keila conseguiu trabalhar na sua especialidade aqui em Londres. Ela conseguiu o registro e depois ela foi atrás de vagas de emprego dentro daquilo que ela gosta. Uhum. Vagas, como foi? Conta pra gente, Keila, como é que foi a sua experiência na hora de buscar o emprego? Você falou do site, né? Uhum. Eu só primeiro dar um beijo, tô vendo o pessoal aqui que fez faculdade comigo, Gilberto, a Rafaela, o pessoal do AIC do Porto, tudo um beijo para vocês que fizeram, meus companheiros lá de Portugal. Bom, tem um site aqui que chama Indeed, né? Que eu acho que ele é bem conhecido. Ele não é só para dentista, mas ele serve também para qualquer emprego. Só que você coloca lá dentista, ortodontista, e você vai procurando também. Você pode filtrar por região ou coloca para a Inglaterra toda. Eu coloquei para a Inglaterra toda porque eu também sou curiosa. Eu gosto de saber tudo que está acontecendo. E comecei, principalmente, porque aqui existe o especialista aqui. Aqui a ortodontia ela é uma das poucas especialidades que é reconhecida. Quem é especialista aqui vai para uma lista de especialistas no GDC, paga também um GDC diferenciado, e ele tem quase que a entrada automática para também trabalhar com NHS. Então ele entra num tier acima, uma prateleira diferente, né? Então, esse tipo de profissional que faz a especialidade aqui, é registrado como ortodontista aqui, praticamente as clínicas se matam para contratar essas pessoas. Se eu tivesse esse registro de especialista aqui, eu poderia escolher a cidade e quanto que eu queria ganhar, praticamente. Entendeu? Mas não tem, a realidade é outra. Tem que procurar clínicas privadas para trabalhar, clínicas que trabalham no private, só no private. Se tiver NHS, já não serve para mim. Até me surgiu uma oportunidade na Escócia, que eu ia trabalhar não como se fosse sobre a supervisão de especialistas, da clínica só de especialistas, mas acabei optando não ir para a Escócia. Então, assim, mas isso é um caso à parte. Mas a grande verdade é essa: você pode trabalhar aqui, mas você não vai trabalhar com o NHS. Você vai trabalhar só para private. Então, qual que foi a opção? Então, são clínicas menores, normalmente, que tem uma carteira de clientes menores também, que você vai atender, muitas vezes por exemplo, 2 clínicas que eu atendo eram dentistas italianos que foram embora para a Itália depois da pandemia e não conseguiram voltar. Então surgiram essas oportunidades de trabalho, entendeu? Então, assim, eu digo assim que essa pandemia, acabou que me ajudou muito, porque eu consegui ficar em casa estudando, vim para cá no momento que eu vim para morar, e eu acabei pegando vagas de empregos de pessoas que ficavam vindo e voltando, por exemplo, da Itália, da Espanha, para fazer esses casos. Tem uma clínica que eu trabalho, a dentista vinha, passava o fim de semana aqui, atendia aquele número de clientes e voltava para a Itália. Que o dinheiro que ela ganhava aqui, ela juntava com o dinheiro que ela ganhava na Itália e pronto, estava tudo certo, valia a pena para ela. Então, assim, hoje eu trabalho em 4 clínicas. Então, assim, eu tive que diversificar minha carteira de locais para trabalhar, porque numa clínica só não comporta todos os dias. Então, você tem que fazer no seu portfólio também de lugares para trabalhar, entendeu? Então, é assim. Uma característica da ortodontia aqui, a gente quase não faz ortopedia. Por quê? Porque a maioria desses pacientes de ortopedia, eles vão para o NHS.
pacientes de até 13 anos. E uma característica aqui, né? Então, aqui eu trabalho mais com ortodontia fixa, né? E agora os aligners estão chegando, né? Invisalign, estão chegando com força. Tô me adaptando também, que eu gosto mais da ortodontia fixa, mas a gente não pode ficar endurecer, né? A gente tem que se adaptar ao mercado também. E é basicamente isso. Eu, com relação a se tornar especialista aqui, eu acho que você vai perguntar isso, então eu posso até te adiantar. Tem duas formas. Uma, você entrar com a papelada pelo GDC, né, e fazendo os pré-requisitos que eles pedem, até onde eu sei, eu não pesquisei isso muito a fundo. E outra, parece que há a possibilidade de você fazer uma prova também lá em Edinburgh, na Universidade de Edinburgh. E aí você pega por exemplo, eu, na mesma situação, que sou ortodontista, especialista overseas, se eu passar nessa prova, que dizem também que não é nada fácil, eles me dão uma certificação. Eu não pesquisei sobre nada disso ainda, meio que acomodei um pouco na situação, mas me parece que é isso. Pode-se também fazer especialização aqui de novo, mas normalmente, até onde eu vi, parece que são 3 anos tempo integral, que é uma coisa assim surreal. Confere, confere. E não tem entrevista, tem uma série de pré-requisitos, tem um exame que a maioria que vai tentar faz, que é um MJDF, é um exame que tem primeira fase e segunda fase, e aí a pessoa vai pré-requisito, já está na lista. Enfim, tem que fazer para poder entrar, e é muito concorrido, porque o UK inteiro concorrendo para aquelas vagas ali. É bastante complicado. E tem também uma coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que é o DWSI, que é o Dentist with Special Interest. Que quem valida isso aí é a British Dental BOS, né? BOS. BOS. British Orthodontic Society. British Orthodontic Society. Como é que funciona esse BOS? Você pode até entrar para o NHS e atender com ele, mas você tem que mudar para uma área remota do Reino Unido. Aí eles te permitem você pegar o Performance Number. E se for um caminho meio paralelo que eles arrumaram, por exemplo, se você vai para País de Gales, aí eles já facilitam, porque lá tem falta desse profissional. Então eles flexibilizaram. Com um detalhe, também é um processo que não é uma coisa simples, geralmente você tem que apresentar um portfólio de casos clínicos. Eu não sei exatamente quantos no mínimo você tem que apresentar no portfólio, mas eu sei que tem isso, tá? Então, assim, obrigado por estar contando isso, Sheila, porque tem muita gente que não tem a menor noção, acha que é só através da especialidade. Mas, o que você falou, eu ia puxar também para a nossa conversa hoje, special interest. Tem gente que quer trabalhar para o NHS não como especialista, então pode trabalhar como special interest. E aí vai ser o quê? Você vai ter que enviar para o NHS uma gama de documentação que eles pedem, é muito papelada, incluindo um portfólio com clínicos, que aí você vai comprovar para eles que, apesar de você ser registrado como especialista aqui, você está apto a trabalhar com especialidade para o NHS. E aí você vai tirar o performance number com eles. Outra forma, tem como trabalhar como ortodontista, o NHS, mas não especialista, como a que ela falou aqui, é o DWSI. DWSI, exatamente, para Special Interest. É isso. Mas até agora eu não senti necessidade de fazer isso. Tá vendo? Tu lembra que eu te falei? Como foi que... Eu não sei se tu lembra da conversa. Eu trabalho numa clínica que tem uma periodontista da Colômbia, que ela tem anos de experiência lá na Colômbia, e ela chegou aqui, ela passou nas provas do Worry, e ela começou a trabalhar, como ela ama muito pério, ela trabalha só nisso, gente, até ela faz exatamente o que a Keila faz. Ela trabalha em clínicas diferentes, apenas com a especialidade que ela ama. Ela não faz prótese, não faz canal, não faz nada que não periodontia, que é o que ela ama. Em nível de especialista. Então, como é que é feito, como é que é dado para o paciente? Então, olha, você tem um caso que você precisa ser acompanhado por uma pessoa que tem um conhecimento mais aprofundado. Então, nós aqui na clínica temos uma colega que ela é especialista no país dela,
tem muitos anos de experiência, então ela trabalha com periodontia como interesse especial. Então, ela dá andamento como num trabalho mais de especialista, apesar de ela não ser registrada aqui. Uhum. Então, e olha, não falta paciente. Por quê? Uhum. Porque eles querem saber, gente, aqui é uma coisa que eu valorizo muito, acho que você já notou, Keila, até porque você é apaixonada pelo Reino Unido, então você sabe mais do que eu. Eles valorizam muito o que você sabe fazer. Uhum. Então, mesmo que você não tenha o registro de especialista na sua especialidade, gente, você pode trabalhar ganhando tão bem quanto um especialista. Uhum. Porque, obviamente, ela trabalha só no privado também, como a doutora, tá? E ela trabalha só com aquilo, um trabalho de especialista. Então, Uhum. só a consulta é um valor considerável. Obviamente que ela não é proprietária da clínica, então, obviamente, ela recebe uma parte daquele valor. Mas Uhum. ela vive muito bem trabalhando dentro da especialidade que ela ama. E isso privado. Nunca se preocupou em ter que entrar para o INSS, porque o pessoal tem uma mentalidade que acha que se registrar aqui só vai conseguir alguma coisa se conseguir o performance number para trabalhar para o NHS também. Eu tinha essa mentalidade também quando eu estava em Portugal, e não é bem assim. Não é bem assim. Na verdade, o sonho de todo mundo é trabalhar no private, depois que está aqui, né? Depois que está aqui. E eu vejo assim, o pessoal que trabalha para o NHS, pelo menos as meninas lá da clínica que eu trabalho, elas é mais no começo da carreira. E depois elas acabam também não desmamam do NHS, trabalham de 2, 3 dias e procuram lugares no private. Porque, gente, é muito mais dinheiro, é muito mais tranquilo, é muito menos cobrança, muito mais condições de trabalho, é muito, né? O NHS, exatamente, você falou perfeitamente, concordo absolutamente. Porque o NHS, o pessoal que faz a graduação em dentistry, pessoal, eles utilizam o NHS como porta de entrada para a vida profissional, para ganhar prática. Sim. E realmente ganha muito pouco. Eu estou falando quem vai trabalhar como especialista para o NHS, é outro detalhe. O Mas clínico geral. né? Exatamente. Um clínico geral, geralmente o pessoal que vai trabalhar para o NHS é recém-formado, não tem experiência clínica. Então, eles não têm como conseguir uma vaga no privado, como nós, por exemplo, os brasileiros que chegamos aqui do Brasil, especialistas, geralmente com anos de experiência naquela especialidade, é diferente nossa situação. Então, para gente, não faz sentido a gente ficar no desespero para querer ter uma vaga do NHS. Não. Mas, né? Não. Concorda comigo, Keila? Concordo, Né? concordo. Porque tem espaço, eles valorizam o nosso saber. O saber é muito importante. E nisso a gente sobra aqui, a gente sobra em termos de conhecimento. Porque assim, o que acontece? No Brasil, eles seguem muito aquela receitinha ali, né? O que está no formatado. E a gente, às vezes, você tem que fazer uma moldagem com uma moldeira quebrada, você faz até de cabeça para baixo, entendeu? E aqui é tudo assim, aquela moldeira já descartada, outra vida. Entretanto, eles ficam menos resilientes, vamos dizer assim. Então a gente faz muito. O nosso NHS é a vida prática lá, né, no Brasil. Então a gente chega aqui, a gente chega realmente com um background muito bom mesmo. E assim, e eu vejo assim que uma coisa aqui na Inglaterra é que as pessoas não têm preconceito de onde você veio, né? Então, assim, se você sabe, se você está apto para fazer aquele trabalho, eles abrem, eles não têm preconceito contra o estrangeiro aqui. Então, se você chega, você entrega um bom trabalho, é o que eles precisam, né? Realmente recebe de portas abertas mesmo. Eles valorizam muito o saber da gente, apesar de que, obviamente, a gente está falando aqui, gente, olha, a doutora Keila está falando a visão dela. Eu sei de pessoas que não tiveram, como dentista estrangeiro, não tiveram a mesma experiência, a gente respeita, as pessoas têm experiências diferentes, Claro. mas, no geral, nosso saber é muito bem valorizado aqui. Eles apreciam, e obviamente eles podem pegar isso em favor deles, para atender os pacientes, cumprir com aquilo que eles precisam. Eu estou falando os ingleses. Uhum. Com certeza eles não vão perder a oportunidade. Poxa, doutora Keila, olha como é que é um dentista. A mulher caiu aqui na minha mão, olha, caiu do céu, esse anjo. A mulher
tem anos de ortodontia no Brasil, super experiente, está muito além do conhecimento de muita gente. Primeiro, ela está muito além dos generalistas aqui que trabalham com ortodontia, que são muitos. Tem muito generalista aqui que trabalha com ortodontia, né? Mas ela sabe muito mais, ela está além, ela tem um conhecimento num nível tão alto quanto um especialista que fez 3 anos de especialidade aqui com tempo integral. Porque tem outro detalhe, esse detalhe faz uma diferença gigantesca. Nós, no Brasil, a gente tem muito mais treino de mão, com paciente de verdade. Aqui, muitas vezes, o pessoal faz curso de pós-graduação, mas é no manequim. Tem vivência, não estou falando da especialização, eles vão trabalhar dentro de hospitais, eles têm pacientes, sim. Estou falando assim, muitas pós-graduações que o pessoal faz, eles não têm a prática que a gente tem. E é por isso que muitos colegas nossos, né, Keila, eles vão fazer, muitas vezes no Brasil, quer dizer, já está aqui registrado, eu vou fazer um curso lá no Brasil, porque no Brasil eu vou ter a oportunidade de ter mais prática com um paciente de verdade. Né? Isso faz uma diferença muito grande. Aqui, você vai fazer um curso aqui, para começo de história, eles, dependendo do curso que você vai fazer, se for hands-on, que é justamente com prática, né? Você tem o GDC, por quê? Porque tem o curso só permite você se matricular, o curso de pós-graduação, se você tiver registrado, porque aí a insurance vai cobrir. O seguro vai cobrir. É uma coisa que a gente, no Brasil, eu trabalhei 20 e tal anos sem, e aqui eu não coloco nem a mão numa luva se eu não tiver o insurance. Se eu não coloco nem a mão na luva. Então, assim, é uma coisa que eles... o que sobra na gente de prática, às vezes falta em burocracia, e na hora que a gente consegue fazer uma equalização aqui, de pegar a segurança deles, a técnica deles vamos dizer assim, fazer as coisas funcionarem da forma correta. E com a nossa jeito de fazer, a coisa flui muito bem, entendeu? Nos primeiros meses que eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, esse povo não põe a mão em paciente, é só colocando em papel e computador, não sei o que lá. Eu fui ficando nervosa e frustrada, fora que eu era meio analfabeta em tecnologia, continuo um pouco, mas já melhorei bastante. Depois, quando você vai pegando, por exemplo, assim, eu trabalho numa clínica que lá no leste de Londres, que ela é maravilhosa em termos de organização, ela é impecável, ela segue o GDC, assim, sabe? Se o GDC vírgula, bote a vírgula aqui, minha filha. Quando eu chegava, eu atendia os pacientes e ia anotando no papel, porque eu não dava conta do fluxo do paciente que entrava, e olha que lá não é de grande fluxo, é uma clínica até boa, mas eu não dava conta da quantidade de burocracia que ela queria que eu fizesse. Eu colocava assim, fazia umas notas para não perder, por bullets, né, por tópicos. E depois o trabalho terminava às 6, eu ficava até 7h30 fazendo os notes, que tem que fazer no computador. Eu ficava 1h30 para fazer os notes. Agora, já eu peguei tanta prática, já peguei tanto ritmo, paciente sendo, olha, muito obrigada, até a próxima. Eu sempre deixo uns 2, 3 minutos sobrando da consulta dele. Enquanto a secretária, a nurse está arrumando tudo, eu estou fazendo os notes. Próximo, chega no final do dia, tá tudo pronto, entendeu? Então, assim, a gente vai desenvolvendo outras skills, né? A última vez que eu tive lá agora, sem ser esse sábado ou outro, terminou, a nurse falou assim, você vai ficar quanto tempo fazendo notes? Eu falei assim, não, já tô pronta, já tô indo. É sério? Eu falei, é sério, já peguei a manha do negócio, já... Mas aí depois você vai ver que aquilo faz sentido, entendeu? A forma que aquilo ali faz sentido. Você tem que colocar tudo, praticamente. Você fazer um report completo, como é que foi o atendimento, o que você falou com o paciente e tal. E uma coisa muito interessante, que lá no Brasil eu tinha que fazer muita coisa, anotar na pasta e pegar a assinatura da criatura. Aqui não. Se você escreveu, botar no computador, aquilo é verdade. Aqui eu achei uma maravilha. É isso aí, é isso aí. Você tem os templates também? Você pegou o template ou você faz a note assim completamente dependendo do caso? Assim, óbvio que o que eu quero dizer assim, porque para quem já trabalha aqui nesse sistema sabe o que é que eu estou falando, pessoal. Essas notas que a doutora Keila faz, o dentista tem que fazer, todos os clinicians. Eu trabalho como dental hygiene, eu tenho que fazer as minhas notes, eu também termino o expediente, tenho muitas vezes que ficar ainda colocando dados nas notes, mas muitas vezes a gente pega o corpo, mais ou menos, né, que a gente chama de template, e aí
tendo. Você faz assim também, Keila? Depende da clínica. Depende da clínica. Algumas já têm o template. E uma coisa que, assim, que cada vez você vai fazendo, você vai aprendendo. Nós tivemos uma reunião. O template é o seguinte. Você tem que fazer o template de tal forma que a informação não fique sem sentido, porque se, no caso de você ir que ali for para o GDC e aquela informação for totalmente desconexa, o template fica inválido, porque fica caracterizado que foi copy and paste. Isso. Você tem que olhar, não pode colocar coisas desconexas. Então, em algumas clínicas uma clínica tem template, na outra o template é imaginário, eu vou seguindo uma rota mesmo, o que foi feito hoje, a sequência de fios, próxima visita, paciente feliz e alguma observação especificamente eu tô movendo esse dentinho aqui, eu espero uma observação personalizada, entendeu? Assim, de qualquer coisa que chame atenção. Paciente feliz ou não paciente feliz, uma coisa. Paciente deixou a clínica feliz, tudo para eles. Are you happy? Are you satisfied? A gente pode perguntar também. Mas nas minhas eu coloco, paciente está satisfeito, eu coloco desse jeito. Então, tá, o paciente parecia estar satisfeito, porém reclamou disso. Tudo, gente, tem que estar nas notes. Se uma coisa acontecer, o GDC vai lá, uma pessoa do GDC vai olhar as notes da gente, é como a doutora Keila falou, se não tiver realmente fazendo sentido, ficar parecendo que foi copiado, simplesmente copy-paste, adeus, a gente está com a corda no pescoço, porque a gente pode até ter o registro cancelado temporariamente, e dependendo da infração, ter o registro cortado de vez. Então, a gente trabalha muito aqui com isso, com muita cautela, porque as notes são muito importantes. Só por curiosidade, quais são os softwares que vocês trabalham com ortodontia? Tem especial ou você trabalha com o SOI, o Software of Excellence? Quais são os... Olha, eu não sei o nome do software, aquele que parece uma dentadurazinha. É o Software of Excellence. Então, esse é o trabalho da maioria das clínicas, é esse daí, que eles têm mais ou menos o mesmo corpo. A clínica que tem NHS, ele tem uma parte especial do NHS. E só uma outra que é o outro Cloud for Dentists, mas é diferente, mas faz sentido dentro do contexto da empresa, que é muito bom também. Legal, é bom saber. Só por curiosidade, gente, olha, a doutora Keila já passou todas as principais informações da nossa live. Alguém aqui perguntou como é que faz para essa crise, como é que faz para entrar no NHS. Isso aí, eu acho que a gente tem que tirar um outro momento para falar. Lembre que a gente está no Clubhouse também. Então, a gente pode conversar sobre isso lá. Eu já andei conversando com a doutora Priscila Kolb, passando as informações. Mas só rapidinho, para ter uma noção, para entrar para o NHS aqui, conseguir um Perform Number, se você passou pelas provas do ORIOL ou então o ALDS, você tem que fazer um PLV, que é basicamente um ano de assim, estágio. Tá? E você, no final, vai ter um Performance Number, que é um número de registro que vai te dar o direito de trabalhar em lugar em NHS. Tá? Se você vem com um diploma europeu, como a doutora Keila veio com diploma de Portugal, é uma outra história. Não faz PLV, faz um mentoring, que é de 6 meses, pode até ser um ano, depende do curso. E esse mentoring também vai dar um Performance Number e vai te dar direito a trabalhar para o NHS. Tudo isso aí, a gente tem que entrar em contato com o NHS para fazer a aplicação, tem que mandar toda a documentação que eles pedem, e aí você vai conseguir fazer tudo direitinho. É como aquela falou, aqui as coisas, tem uma lista, um checklist para você fazer. Se você faz tudo bonitinho do jeito que eles pedem, dá tudo certo. Funciona, funciona. Eles não estão aqui para embaralhar a vida de ninguém, mas só que eles são exigentes. Seguiu a lista, seguiu o jeito em inglês, tá tudo certo, funciona. Isso. Só um adendo, às vezes acontece um probleminha no meio do caminho para quem está fazendo assessments, como eu fiz, por exemplo. O case worker, pessoal, às vezes muda, e aí, quando recomeça com o novo, eles vão rever toda a documentação, e às vezes eles pedem coisa extra. Isso pode acontecer. Mas, no geral, quem não tem que passar por isso, a coisa flui direitinho, e como a gente já falou num Zoom meeting aqui, Cristina Stefanelli, ela fez o registro dela vindo de Portugal dentro de um mês. Apresentou
tudo. Na época não tinha pandemia, né? Quando ela fez, então ela conseguiu bem direitinho, deu tudo certo. E a doutora Keila Lopes, ela conseguiu também, num tempo recorde, mesmo a pandemia, o registro dela saiu em torno de 3 meses, né? Com todas as dificuldades. É um pouquinho mais de 3 meses. Março, abril, maio, junho. 4 para 5 meses, 4 meses e meio. Foi muito rápido, na minha opinião. Eu também acho, porque parou tudo aqui, fechou tudo. O GDC, o pessoal ficou trabalhando de casa. Foi caos. O meu registro foi mesmo na época que eu estava esperando o meu registro, eu recebi o resultado positivo em abril, final de abril. Eu só vim receber o meu registro de dentritis em agosto. Tá? Uhum. Então, assim, por quê? No meio da pandemia, a gente fechou. Então, assim, vamos lá, considerando que nesse momento, quem for vir ainda esse ano, a gente ainda está em pandemia e as coisas não estão como eram antigamente, obviamente, é esperar que você vai levar pelo menos, vamos colocar aí, no máximo, no mínimo aí, uns 2 ou 3 meses para o seu registro, né? Mas pode variar, pessoal, porque cada caso é um caso, que fique bem claro isso. Ninguém aqui está dizendo que o seu registro você vai tirar em um mês, nem ninguém está dizendo que vai tirar em 3 meses. A gente não sabe, só tem um jeito de saber. Fazendo. Né? Fazendo, exatamente. Só tem esse jeito de saber, tá bom? Só respondendo aqui, a clínica fornece todos os materiais que você precisa, Keila? Sim, até os locais que eu trabalho, sim. Maravilhoso. Assim, há locais que, por exemplo, eventualmente eu posso ajudar no custo do bracket, mas normalmente não. Normalmente é baseado mesmo, você vende a sua mão de obra. Pronto. Para concluir aqui, a Bea Lombardi disse que ele é uma profissional maravilhosa, tenho o maior prazer em trabalhar com ela. A André é uma fofa, é linda. É muito Eu que sou abençoada, só tem gente boa à minha volta. porque você também é uma amor. Olha, obrigada de todo o coração por vir contar aqui sua história. Muito Tá bom? obrigada a você pelo privilégio de estar aqui, pelo privilégio de você ter sido um anjo da minha vida. E estou aqui, se você precisar, qualquer hora me liga. Mesma coisa, a gente ainda vai se encontrar. Deixa só as coisas se acalmar. Tá bom? A gente vai. Faço questão. Eu também, viu? Olha, pessoal, a gente vai encerrando por hoje. Obrigada por estar aqui com a gente. Tá bom? Qualquer outras dúvidas, só lembrando, a gente está lá no Dentistas Brasileiros pelo Mundo no Facebook, no grupo do Facebook. A gente está aqui, a gente tem um canal no YouTube, então vocês podem manda as perguntas que eu respondo todo mundo. Respondo, eu demoro às vezes um pouquinho, mas geralmente eu nem demoro. Às vezes eu respondo imediato. Essa mulher é o máximo. Eu acho que ela tem um clone, eu acho que eu não sei. Nada. Para ser esposa, mãe, profissional e aí dessa influenciadora digital, tem algum segredo, não sei. Você tem irmã gêmea, fala sério. Tenho, não, eu só pareço uma doida, porque eu fico fazendo as coisas assim no meio do tempo, eu aproveito todo o tempo. A gente brasileiro, a gente dá um jeitinho, né, para fazer o tempo dobrar, fazer 24 horas parecer que é 40. Pois é por aí, é aquele sangue brasileiro. Olha, eu queria pedir uma licencinha para agradecer todos que estiveram aqui, prestigiaram a gente, os colegas de Portugal, mesmo meninas do Brasil, as novas amizades que estão surgindo aqui, o pessoal de faculdade que trabalha comigo. Eu tenho um prazer imenso, eu amo demais todo mundo. E é sincero, não é falsidade, não é personagem, não. E, assim, eu sou muito grata. Hoje em dia, uma coisa que eu posso dizer para vocês, assim, queria deixar uma mensagem que eu não sei nem se é o caso, mas eu sou uma pessoa que nasci numa família humilde, nascido no interior de Minas Gerais. Quando eu fui reunir meus documentos para mandar, para trazer para Portugal, eu tive uma crise de choro, porque eu vi lá no meu registro de nascimento que meu pai me registrou lá como tratorista, ou seja, ele era um peão de fazenda, né? E minha mãe era professorinha do estado de Minas, e se dedicaram deram todas as oportunidades de estudo que uma criatura pode ter, eu aproveitei todas. Eu tinha esse sonho muito fora da caixinha, dentro da realidade que eu nasci, eu cresci. E dentro do Brasil eu realizei todos os sonhos, me realizei como profissional lá. E hoje realizo o sonho de estar aqui em Londres. Isso aqui é o maior sonho que poderia acontecer na minha vida, eu sou muito grata. Estou muito feliz de estar aqui, de tudo que está acontecendo, e queria falar para vocês,
Não importa de onde vocês saíram, se a vontade de vocês é essa, a diferença entre um sonho e uma realização é uma data e um objetivo para vocês seguirem. Muito bem. Isso. É isso aí. Olha, tá aqui uma pessoa, mais uma colega, comprovando, gente, que é possível. Se a gente bota na cabeça e luta por ele, tá? A gente pode chegar lá. Ela, obrigada por passar a tua experiência pra gente. Obrigada a você por dar essa oportunidade e esse privilégio de ser sua amiga. Oh, meu amor, obrigada. Nossa, eu, eu nem sei mais o que dizer, apenas gratidão mesmo. E que você brilhe e tenha muito mais sucesso na sua vida. Eu tenho certeza que você vai alcançar muito mais, porque seu coração de ouro vai te levar longe. Tenho certeza disso. Amém, minha querida. Se eu continuar conquistando e tendo as pessoas, se eu continuar tendo a vida que eu tenho, as pessoas maravilhosas que eu tenho, já, sabe, eu já sou uma pessoa plena. Você vai muito mais além, amor. Obrigada. Beijo no coração. Beijo Apertado. pra você, bem. E até mais. E, pessoal, obrigada por estar aqui com a gente. E a gente continua, pode contar conosco. A gente está lá no Facebook, aqui também, né? Tudo que a gente puder fazer para ajudar, a gente pode contar conosco. Não é isso, Keila? É isso, meu bem. Precisar de mim, olha, conte comigo lá no grupo da IELTS. O que eu souber para ajudar a galera aí. Beleza. Obrigadão pela tua ajuda. Beijo grande. Beijo, com Deus. Feliz Páscoa. Feliz para você também. Obrigada.